Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão. Dessa vez vamos com a análise da PFL Dubai, Usman Nurmagomedov versus Alf Davis aí, confrontaço. Cara, muito russo nesse card, tá? Muitos atletas aí, também alguns estreando, né, no evento da PFL. Vamos com tudo, vamos pra cima, tá? Vou pedir pra você deixar seu like e se inscrever. Lembrando que o evento acontece no dia 7, tá galera? Mesmo dia que vai ter o UFC, porém vai ser aquele sabadão da porrada. O que eu quero dizer com isso? De tarde a gente assiste a PFL, de noite a gente assiste o UFC, tá bom? Então vamos que vamos, né? Eu basicamente, só para quem é novo por aqui, o foco é as apostas esportivas, galera. Então a gente analisa todo o card aí, visando o que tem de valor pra gente apostar, beleza? Vamos que vamos, começando aí a análise do card. Cara, primeira luta, Ryder Khan, né, lutador inglês, contra o brasileiro Johnny Gregory. Cara, o brasileiro Johnny Gregory, eu tava vendo algumas lutas dele, assim, essa luta do meio pesado, né, categoria até 8-4. E assim, é um cara que tem até uma certa qualidade e tudo mais, porém, quando ele pega algum cara, assim, de um nível maior, né, ele acaba perdendo e perdendo pela via rápida, né. Eu destaco aqui as derrotas que ele teve, por exemplo, para 3 caras, assim, que eu acho que são mais conhecidos aqui do nosso cenário, que é o Cláudio Ribeiro, o Cláudio Hannibal, né, que é um ex-UFC. Ele acabou perdendo pro Cláudio Hannibal. Perdeu pro Damian Pinas, né? O Baba Yaga, que lutou agora no Contender Series, né? E já tá com luta marcada para esse mês, inclusive. E perdeu pro Boris Atangana, né? Que é um cara aí que vem da PFL África, né? PFL Europa, né? Aqueles eventos mais regionais que a PFL faz. Então, cara, o Johnny Gregory, até então, do que a gente tem de credencial dele, quando ele pega algum lutador, assim, que a tarimba um pouco maior, ele acaba perdendo, entendeu? E esse Ryder Khan é um cara alto, assim, quase 1,90 m, um cara com 1,98 m de envergadura. Ele lutava até de 8-4, eu não sei se essa luta vai ser de 8-4 ou meio pesado, eu acho que vai ser de meio pesado. Mas é um cara que, assim, eu vi na PFL e ele tem... chuta muito bem, mano, chuta muito bem. É um cara que tem, assim, alguma certa experiência até de MMA amador, né? Fez aquela transição demorada para o MMA profissional. Então, cara, eu acho que o Ryder Khan abre essa primeira luta com vitória, tá, galera? Eu pegaria a vitória do lutador inglês, o Ryder Khan, para estar ganhando esse confronto aí e vencer do brasileiro Johnny Gregory, tá? Próximo confronto, Khabib Nabiev contra Ahmed Semi, né? O Khabib Nabiev, cara, você pode estar estranhando, né, o nome ali, o Khabib, né, Khabib ali. E ele realmente treina com a galera ali do clã do Abdulmanap, né, o pai do Khabib Nurmagomedov. Então, assim, é um cara muito forte fisicamente, luta do peso meio pesado também. Um cara que, assim, muito difícil encontrar material dele na internet, estava tentando rever algumas lutas. Encontrei pouca coisa, encontrei mais highlight. E ele é um cara, velho, que, assim... o jogo dele é muito pragmático e eficiente. Qual que é o jogo dele? É botar pra baixo e vencer, ou finalizando ou no ground and pound. Você vê que todas as últimas 5 lutas dele aqui foi pela via rápida, nenhuma foi pro terceiro round. Então é mais um, né, daquele clã ali do Khabib, né, mais um russo duríssimo. Ele enfrenta o egípcio Ahmed Sami, que é um cara duro, tá? É um cara bom, que tem até algumas vitórias interessantes. Já chegou a ganhar do Yusri Belgariu, né? Mas assim, bem na época que o Yusri tava meio que começando ali e tudo mais. Ele até perdeu na revanche depois. É um cara que não dá pra subestimar, tem sim as suas qualidades e tudo mais, mas hoje, tá? Hoje, se a gente for pegar, eu acho que o russo ele chega melhor, tá? Inclusive, eu acho que o jogo não casa muito, porque eu não sei como que o egípcio vai lidar com as investidas de queda do russo. Como ele vai propor isso. O egípcio é um cara mais da trocação, entendeu? São 6 vitórias por nocaute, né? Ele já foi até finalizado 2 vezes. Então, pô, pegando um russo, cara, até 11-0, né? Invicto, né? Um jogo bem pragmático ali de botar pra baixo, tem um ground and pound muito forte. E eu vou com a vitória do russo Khabib Nabiev, fechou? Próximo confronto, Robbie Wilkinson, né? Contra o Luke Trainer, né, cara? Vamos falar primeiro do Robbie Wilkinson, acho que é um cara mais conhecido. É um cara que já lutou UFC, né? Não fez tantas lutas, né? Ele fez 2 lutas, perdeu pro Barruzada e pro Israel Adesanya, né? Nas 2 ele foi nocauteado. Um cara que tem algumas lutas de boxe e de kickboxing. Na PFL chegou a lutar ali com o Thiago Marreta, com o Tron Breeze, o Coninha e tudo mais. Mas vem de uma luta muito ruim, muito abaixo contra o Phil Davis. Perdeu pro Yago Shimuradov. É um cara que todos os GPs de peso meio pesado ele geralmente participa. Defende queda bem. Mas o background dele é da trocação, né? Do Muay Thai, vamos dizer assim. Então é um cara que, sei lá, como é que eu posso dizer? Eu acho ele bem... Não dá pra subestimar, mas não acho aquele cara invencível também, entendeu? O Robbie Wilkinson é um cara que geralmente quando ele pega como é que eu posso dizer? Um cara realmente brabo, né? Igual essas últimas 2 lutas daqui, né? Do Yago Shimuradov e do Phil Davis, ele acaba que cai um pouco assim o nível, tem algumas brechas. Ele enfrenta o Luke Trainer, que é um cara alto pra caramba, 1,98 m com 2,6 de envergadura, chuta muito e, cara, tem um jogo muito bom de jiu-jitsu, velho. Ele finaliza muito suas lutas. Eu vou te falar, essa luta aqui ela é muito difícil, tá, galera? O Robbie Wilkinson, na minha opinião, ele é um cara que até troca melhor do que o Luke Trainer, porém, cara, o Luke Trainer é um cara que é muito difícil encurtar contra ele, né? E principalmente evitar os chutes.
pela última performance do Robbie Wilson contra o Phil Davis, cara, eu não gostei muito do que eu vi. Então eu vou com a vitória do Luke Trainer. Eu não sei como tá as odds, talvez o Luke Trainer... não sei se ele vai estar como azarão, cara, eu ainda não cheguei a ver. Na verdade, quando eu vi, não tinha aberto essa luta. Mas eu consideraria o Luke Trainer aqui. Pode ser que ele abra como zebra, eu posso ter equivocado, mas pode ser que ele abra como zebra. Mas independente disso, né, que eu tô gravando aqui alguns dias antes do evento acontecer, eu pegaria a vitória do Luke Trainer. Eu acho que ele pode até finalizar o Robbie Wilson, tá bom? Próxima luta, galera, Denise Kielholtz contra Antônia Silvaneide. Eu acho que é a única luta feminina do card. E assim, cara, essa Antônia aqui, tentei achar algumas lutas dela. Ela treina na Pitbull Brothers, né? Equipe do Patrick e Patrício Pitbull, lá em Natal. É uma lutadora porradeira. Eu acho que assim, ela gosta de sair na mão, tá? Não perde desde o 22, tá invicta aí. Já perdeu pra Gabi Fernandes, né? Que é do UFC, né? Deixa eu só confirmar aqui. Eu acho que ela perdeu pra Gabi Fernandes. Cara, é uma lutadora que troca porrada muito bem. Não é do grappling, né? Não tem nenhuma vitória por finalização. Ela enfrenta essa Denise Kielholtz, né? Que é uma lutadora que, se você for ver aqui, a principal debilidade dela também é o jogo de chão, né? Foi finalizada 3 vezes. Então, assim, tudo indica uma luta de striking. Porém, se você for ver a credencial aqui da Denise em lutas de kickboxing e de Muay Thai, cara, é muito igual. O cartel dela é gigantesco, cara. Ela tem luta registrada de Muay Thai desde 2005, então começou muito nova na modalidade, entendeu? Então, cara, essa luta sendo de trocação, igual a gente tá pensando, eu acho que eu vou com a holandesa, que é Denise Kielholtz, tá? Eu acho que vai ser um confronto, assim, que tem tudo pra dar aí a lutadora holandesa, a Denise Kielholtz aí, tá bom? Próxima luta, a minha Yubi contra Makacharip Zainukov. Lembrando que todos esses palpites você consegue pegar na Bravo Bet, tá, galera? Nossa casa de aposta parceira. Saque e depósito via Pix sem nenhuma dificuldade, tá, galera? Consegue operar aí em método de rounds, quem que vai vencer, fazer bingos múltiplas. É uma casa muito boa se você gosta de operar em lutas. Abre mercados asiáticos, Zone da Tailândia, abre MMA russo, tá? O link pra você se registrar e criar sua conta na Bravo está aqui na descrição, fechou? Galera, a gente vai ter uma sequência de luta aqui de muitos russos, tá? Praticamente todas as lutas aqui agora vai ter russo. E eu destaco aqui porque realmente eles devem estar com muitos favoritos aqui, tirando uma luta ou outra. E vamos analisar essa luta aqui. A minha Yubi, francês, muito bom. É um cara que tem muita experiência, tá? São mais de 30 lutas de MMA profissional. 8 vitórias por finalização, nunca sendo finalizado. 7 vitórias por nocaute, foi nocauteado uma vez. Cara, já lutou PFL, já lutou KSW, Ares, Hexagon. Um cara muito rodado, assim, lutas de grappling. Eu gosto bastante desse lutador, tá? Inclusive nessas últimas lutas aqui do KSW, da PFL, eu sempre pego o green com ele. E é um cara que é sólido na trocação, faz um bom uso da sua distância e desenrola bem no chão. É aquele cara bem completo, assim, bem difícil de lutar contra, porque é aquele cara que meio que não tem brechas, entendeu? E o Makacharip Zainukov, né, cara? Um cara, assim, né, mais um russo, assim, daquele bem estilo pragmático, apesar de ser um cara que tem muitas lutas assim ganhando também pela trocação, mas o jogo dele, cara, basicamente é aquele jogo de controle, tá, cara? É um cara que a trocação dele é muito de finta, lutou grappling contra o Armat Sarukian numa luta dura, é um cara muito bom de grappling, tá? Deve vir do sambo, né? Eu acredito. Mas assim, velho, o Amin Ayubi, se ele resistir a essas quedas do Zainukov e fazer valer esse jogo de trocação, eu sou mais o francês. Então, se tem alguma luta pra mim que pode ser que dê, né, contra os russos, tá? Pra mim seria essa, cara. Eu vou com a minha Yubi, lutador francês, pra vencer. Porque o Zainukov, meu irmão, se ele não conseguir grampear o francês, eu acho que o francês vai tocar mais ele, entendeu? Luta que tem muita chance de ir pra decisão também. Tá? São dois caras bem resistentes e que pode ali, sabe, ficar trocando finta, medindo a distância. Aí entra em queda, sai, volta, outra queda, e a luta vai acabando passando. A gente já viu isso diversas vezes, mas eu vou com o lutador francês aqui, tá, galera? Essa luta eu vou com o lutador francês Amin Ayubi pra vencer. E a luta também chegar até a decisão, over 1,5 rounds, pra mim tem valor também. Próximo confronto Renat Kavalov contra o Edgar Scrivers. Cara, esse Scrivers eu não entendi muito qual é a dele quando eu tava estudando, né, ele pra lutar. Porque se você for ver o background dele de MMA, ele começou aqui em 2010, né? E aí, velho, a última luta dele aqui foi em 2018 contra o Magomed Magomedov, que assim, é duríssimo e tal, tudo mais. Ele acabou perdendo por decisão. Só que aí ele volta 7 anos depois, voltou em 2025, num evento, sei lá, regional ali da Letônia, né? Chama COC. Obviamente eu nem conheço esse evento, tá? Mas na verdade eu sabia que tinha kickbox, não MMA, mas a luta foi de MMA. Mas ele é um cara que, se tu for ver aqui, o background dele é todo do kickboxing / karatê, né? Inclusive as últimas lutas dele foi todas no Karate Combat.
Então, assim, é um cara que, né, tem uma distância boa ali e tal, tudo mais, mas ele pega o Kavalov, né, que assim, tem um grappling decente, mas é muito da trocação. O Kavalov a gente já conhece um pouco mais, principalmente nesse nocaute que ele nocauteou aqui o Drake Johnny, né, aquele lutador albanês, que foi no evento da PFL ali do meio do ano passado. E assim, duríssimo, meu irmão, pedreira. Então, cara, tudo bem que o cara é muito bom de karatê, o cara é muito bom de kickboxing, mas isso aqui é MMA, entendeu? E o Kavalov é o lutador mais completo de MMA, na minha opinião, que tem mais capacidade de variação e tal, tudo mais. Se fosse uma luta de karatê ou de kickboxing no Karate Combat, eu poderia até pegar o Edgar Scrivens aí, o lutador ali do Emirados Árabes, né? Que tá com a bandeira do Emirados Árabes. Mas o Kavalov, meu irmão, tem tudo pra amassar essa luta, na minha opinião. Um russo duro, pragmático, né? 7 nocautes em 10 lutas, né? E então eu vou com o Renato Kavalov aí pra estar ganhando esse confronto, tá bom? Próxima luta, Kazum Kazumov contra Taylor Lapilus. Cara, o Taylor Lapilus eu acho que muita gente já conhece por causa do UFC. É um dos casos mais estranhos do Taylor Lapilus, porque ele foi demitido da organização com um cartão positivo, né? Ele fez 8 lutas no UFC e 6 vitórias, né? Não dá muito pra entender, mas realmente era um cara que não empolga. A maioria das vitórias dele era por decisão, mas o fato é que ele foi na PFL, ganhou do Lion Giddens e do Ali Taleb. Tá invicto na PFL aí, meu irmão. Cara, o Taylor Lapilus é pedreira, velho. Né? É pedreira, nunca foi finalizado, nunca foi nocauteado. Um cara que tem gás, tem jogo, né? Tem um jogo seu, sólido, assim. E ele enfrenta o Kazumov, velho, que assim, na minha opinião, é só grappling, cara. Só grappling. Contra o Justin Welts aqui no... Acho que foi na semifinal do GP, que o Marcy Clay ganhou o GP da PFL. Essa luta foi a da semifinal, da outra chave, né? Foi o Kazumov contra o Justin Welts. Que aí o Justin Welts acabou... Foi isso mesmo, ele acabou perdendo pro Marcy Clay depois na... Acho que foi na final. Cara, o Kazumov tentou quedar o Justin Welts, o Edson defendeu, acabou o jogo do Kazumov. Então, assim, de verdade, eu acho que vai ser um replay dessa luta. Eu acho que o Taylor Lapilus vai negar as quedas do Kazumov e vai conseguir ganhar na trocação. Honestamente, eu não vejo outro cenário para essa luta, não. Eu acho que o Kazumov, assim, muito pouco tarimbado na parte de trocação. Não sei, claro, luta é luta, né? Mas eu acho que de pré-análise, assim, aqui é a vitória do Taylor Lapilus, tá, galera? Agora eu preciso de ressaltar que de todas as lutas do card, a que tem mais tendência de ir pra decisão pra mim é essa, tá? Taylor Lapilus e Kazumov, porque são dois caras assim que tem tudo pra ser uma luta de gato caçando rato, cara. Gato caçando rato, Kazumov tentando quedar, Lapilus ali saindo, não sei o que, joelhado e pá, entendeu? Então eu vou com a vitória do francês Taylor Lapilus e luta chegar até a decisão, fechou? Próximo confronto, Anhu Magomedov contra Colton Englund, né? Esse lutador americano aqui, se vocês forem lembrar, lembrando, tá, galera? Todos os melhores palpites você encontra no grupo VIP, tá, galera? Eu tô falando aqui os palpites pra vocês, mas lá no grupo VIP é um grupo selecionado de 5 a 10 entradas ali todos os dias, os melhores eventos. Tem bingos, combinações, odds altas que eu faço, odd 20, odd 30, odd 10. Entradas de 1 ou 2 unidades, ou seja, cara, aquela operação que eu tô mais confiante, eu deixo lá pra vocês, com o motivo explicado, o link do bilhete pronto, tu só vai copiar e colar. Então se você tiver interesse em entrar no meu grupo VIP, tá, galera? De MMA exclusivo, o link tá aqui na descrição ou através dos comentários, vai receber em todos os eventos, né, cara? Vai ter UFC, vai ter PFL, vai ter boxe, tu vai receber tudo completinho lá no grupo, fechou? O link pra você adquirir tá na descrição, nos comentários. Vamos falar aqui do Colton Englund. Cara, ele é um cara que quase entrou no UFC, né? Ele perdeu pro Manuel Torres aqui em 2021, né? Que não é demérito nenhum, Manuel Torres, né? Um cara que tá aí top 15 no UFC, eu acho que chegou ao top 15 recentemente. E aí, cara, desde então ele tá ganhando de todo mundo, mas assim, muito em eventos regionais, Elevate Fight, Mag Fight, então não dá tanto pra considerar, mas é um cara de qualidade. Agora, ele enfrenta o Anhu Magomedov, que é mais um do clã do Abdulmanap, que é o pai do Khabib, e que é pedreiraça, meu. Pedreiraça, esse sim, você consegue ter material na internet pra ver as lutas recentes dele. E assim, meu irmão, o cara é embaçado, tá bem embaçado, um jogo muito de marchar pra frente, e eu não vejo outro cenário que não ser a vitória do Anhu Magomedov não, tá, galera? Eu vou com a vitória do russo Anhu Magomedov aí, sem perder muito tempo. Próximo confronto, Paul Yahamani contra Carl Williams, cara. Essa luta eu acho que fica mais tranquilo também, porque é mais um cara que é ex-UFC, então a maioria da galera já deve conhecer. Carl Williams já tem 36 anos de idade, 14 lutas de MMA. No UFC, inclusive, ele tinha um cartão positivo, com 3 vitórias e 1 derrota. Só que, cara, o que pesou pra ele contra foi que ele ganhou do Chase Sherman, do Justin Tafa e do Lucas Brzezinski. Aí ele perdeu pro Jonathan Diniz, cara. E assim, o Jonathan Diniz é um cara striker que tinha muita dificuldade no grappling. E o Carl Williams não conseguiu botar o Jonathan ali pra baixo, né? Nos 2 primeiros rounds. Eu lembro dessa luta, o Carl Williams quedou só no terceiro. E aí o Jonathan Diniz engoliu ele em pé. Porém, cara, aqui na PFL, ele foi nocauteado na última luta pelo Bilosteni e fez uma bela de uma luta contra o Oleg Popov, uma luta disputadíssima. Mas assim, cara,
já é veterano, 36 anos, né? E ele pega agora o Poya Ramani, cara, que assim, eu não sei quem pratica jiu-jitsu aí, quem estiver assistindo, mas se você conhece o Kainan Duarte, né, lá da Atos, né, um cara brabíssimo de grappling, campeão mundial, campeão acho que da DCC também, né? Enfim, cara muito brabo. O Kainan, cara, ele perdeu pro Poya Ramani. E aí que esse cara realmente começou a ficar conhecido na cena de luta, assim. Acho que foi depois dessa luta. Aí depois disso ele ganhou de outro ex-UFC, né, que é o Hamid Abdelwahab, aquele egípcio, pesadão, e finalizando. E aí ele começou a fazer luta de grappling, começou a lutar no ACA, evento de MMA russo, lutou na PFL e no Karate Combat. Então o cara já lutou ACA, Karate Combat, PFL, luta de grappling. Então, meu irmão, o cara tá se soltando cada vez mais ali. E é um cara, meu irmão, que a base dele é grappling. Ele é grappling, ele bota pra baixo, né? É um estilo, talvez, um pouco parecido com o do Malhadinho, só que com mais mobilidade, entendeu? Eu acho que, por exemplo, as entradas do Malhadinho é muito rápido, mas o Poya Ramani é um cara mais consciente, assim, entendeu? Então, cara, esse cara aqui é pedreira. Pra mim, se ele entra hoje no UFC, ele já é top 15, tá? O nível que eu quero que vocês, às vezes, tentem entender do que eu tô querendo dizer. Pra mim, ele já é top 15 se entra hoje no UFC, né? Eu acho que ele só não entra porque ainda tá com 5 lutas e tudo mais, tá pegando aquela cancha. Agora, o Cal Williams é um cara que geralmente tem um bom controle de clinch, mas, cara, a gente nunca viu ele de costas pra grade. Nunca finalizou ninguém, então o jogo dele, né, é mais em pé e já foi finalizado. Então eu vou com a vitória do Poya Ramani, imaginando o cenário de que ele vai colocar pra baixo e vai vencer ou finalizando ou no ground and pound. Eu destaco também que ele é um cara que vem melhorando sua trocação, né? Por exemplo, contra o Slim Trabels aqui, ele ganhou num jab, que aí foi convertido para o ground and pound. Então, ele é um cara que geralmente finaliza suas lutas, porém, está evoluindo sua parte de trocação e mostrou isso na última luta, até mesmo abrindo o espaço do nocaute com as suas mãos, né? Melhorando seu boxe ali. Então, a vitória do Poya Ramani. Galera, chegamos às últimas 4 lutas, o card está grande. Jesus Pinheiro contra o Salamates Bulaev. Cara, o ponto fraco do Pinheiro é o grappling, né? Essa luta contra o Khaibulaev, né, que depois aí o Khaibulaev foi até suspenso por doping e tudo mais, mostrou muito que o Pinheiro em pé, ele se garante, mas na parte de grappling, ele não é tão ruim assim, você vê que ele foi finalizado aqui no 5º round, mas ele quando pega realmente aquele glapper, assim, conciso, né, meu irmão, né, que tem aquele jogo chato, ele acaba que arrefece. E ele enfrenta o Sbulaev, que é um cara que tem sim essa capacidade, mas é mais na trocação. Tanto que se você for ver aqui, a maioria das lutas aqui do Sbulaev é mais de trocação. Ele vem de um evento que eu não curto muito. Nossa, tem muita luta de MMA amador. Ele não vem de um evento que eu acho que é muito credencial, que é o Alash Pride. É um evento lá do Cazaquistão. Que assim, vários caras, como é que eu posso dizer? Vários caras assim que tem cartel montado, né? Pra não falar bem específico, tem cartel montado, acaba lutando lá. Então não tem muito credencial. E o Jesus Pinheiro é um cara que, assim, beleza que ele perdeu pro Khaibulaev, mas antes disso ele ganhou todas as suas lutas por nocaute, né, meu irmão? Ganhou do Bubba Jenkins, Brandon Lowlane, ganhou do Gabriel Braga 2 vezes, do Adam Borix. Chegou a ser campeão do GP da categoria dele, né? Do Featherweight, acho que é 66, né? A categoria dele. Então, assim, cara, eu acho que o Pinheiro tem muito mais credencial, mas é um confronto de estilo, cara. Assim, se o Pinheiro negar as quedas, ele vence. É um cara mais experiente, tem mais de 30 lutas de MMA. E o Sbulaev, se ele conseguir botar pra baixo, fazer um jogo chato ali, ele tem chance de ganhar também. Eu só destaco uma coisa, tá, galera? O Pinheiro, ele precisa de negar as quedas. Ele realmente precisa, porque pra mim na trocação, difícil trocar com homem, tá? Próxima luta, Kendall Lewis contra o Abdul Hakimov. Lembrando, entre no meu grupo 100% gratuito do Telegram, tá, galera? Link tá na descrição e nos comentários. O Abdul Hakimov, ele é um cara que tem 20 lutas de MMA, 19 vitórias, tem suas qualidades, tá invicto há muito tempo, desde 2020, mas assim, vem de eventos meio mais ou menos assim, não é tanta credencial a dele não, sabe? E o Kendall Lewis já é um cara que tem 35 anos, um veterano também. Perdeu pro Chris Mixon na última luta, mas já quebrou muita banca da galera aí em outros eventos, tá? Já lutou com vários caras experientes, por exemplo, o Borchev, né, que é do UFC. Já lutou com o Berkamov, acabou quebrando a banca da galera contra o Berkamov. O Berkamov era muito favorito para essa luta, ele acabou ganhando. Mas ele vem de um nocaute sofrido contra o Chris Mixon muito duro, né, cara? A grande verdade foi essa aí. Ele acabou perdendo pro Chris Mixon, nocauteado no primeiro round. Cara, é uma luta que, assim, o Abdul Hakimov tem um jogo muito sólido. Porém, o Kendall Lewis já tem 35, né, meu irmão? Já tá veterano, sendo nocauteado. Por mais que eu acho que não vai ser uma luta fácil, eu acho que no final o Abdul Hakimov vence, né? Assim, ele não vem tantos de eventos tão consagrados, mas ainda assim é um cara que tem mais potencial. São 2 vitórias de finalização, o jogo de grappling dele é muito chato.
E o Kenderson Luz, apesar de ter um baita de um S, nunca foi finalizado, tem 5 vitórias de finalização. Eu acho que o Abdurrahimov pode acabar arrancando uma decisão, entendeu? Pode fazer uma luta chata, uma luta protocolar, mas que no final o braço dele vai ser levantado. Então pegaria aqui a vitória do Abdurrahimov, fechou? Galera, vamos para os últimos 2 confrontos aqui do card, tá? Lembrando, para você pegar todos esses palpites, crie sua conta na BravoBet, o link está na descrição. Tem o link do nosso grupo gratuito aqui embaixo, se você ainda não faz parte. Vou pedir de novo para você deixar seu like e se inscrever, que ajuda bastante, tá, galera? Somos o único canal aí que faz análise da PFL, tá? Shamil Musaev contra Ramazan Kuramagomedov. Meu irmão, o Shamil Musaev, pedreiraça, 20 lutas, 20 vitórias. Eu acho que isso se destacou ainda mais quando ele ganhou do Murad Ramazanov, que até então tinha 12-0. Ele ganhou 2 vezes, e aí ele ganhou do Malatov, meu irmão, na final do GP, valendo $1 milhão, meu irmão. O Malatov tinha 18 lutas e nunca tinha perdido, o Musaev tinha 19 lutas e nunca tinha perdido. Então foi um confronto russo sinistro, que os dois estavam invictos e um perdeu, o Malatov acabou sendo nocauteado. Cara, ali, vou te falar, deu até vontade de ver o Musaev no UFC. Falando, meu irmão, esse cara tem que ir pro UFC, velho. Mas enfim, ele vai enfrentar o Ramazan Kuramagomedov, que eu não lembro, meu irmão, o que aconteceu com ele, que ele nem lutou em 2025, mas ele ganhou o cinturão do Jason Jackson numa luta assim que eu fiquei impressionado com a capacidade do Kuramagomedov. Um jogo chato pra caramba. Um jogo que me lembra dele um pouco é o início do Jan Borovic. Vocês lembram que o Jan Borovic tinha aquele jogo de, em vez de ficar trocando, ele ficava clinchando, enchendo o saco da galera, meu irmão. Então o jogo do Kuramagomedov é muito chato. Agora, eu não sei se ele caiu no doping ou se ele não bateu o peso. Eu não lembro o que aconteceu nessa luta. Mas enfim, né? Tá um tempinho parado aí, 1 ano e meio. E assim, cara, eu gosto muito do Shamil Musaev. Mas, cara, o Kuramagomedov tem um jogo que pode ser que complique pra ele. Porque o Musaev é um cara que precisa de distância pra trabalhar. E o Kuramagomedov é um cara que, assim, é alto, intenso fisicamente e pressiona muito, faz os seus adversários andar pra trás. Então, eu acho que essa luta tá muito mais equilibrada do que as odds estão mostrando. Tudo bem que o Musaev, né, galera, vem de um nocautaço ali contra o Malatov e tudo mais, mas eu realmente acho que essa luta é muito mais equilibrada do que as odds estão mostrando, por isso que eu vou a favor do Kuramagomedov. Porque se é uma luta 50-50, é o mesmo risco e o retorno tá maior, eu vou no Azaron. Então, eu vou no Ramazan Kuramagomedov aqui para tá ganhando esse confronto como uma zebra, tá? Eu colocaria um troco aí no Kuramagomedov, beleza? Próxima luta, Alf Davis contra o Usman Magomedov. Cara, assim, essa luta eu acho que não dá muito para perder tempo, porque o Alf Davis é um cara que quebrou a banca, né, meu irmão, no último card. Ele ganhou do Gadzi Rabadanov, né, que é um russo duríssimo aí, que não perdia desde 2021, tava ganhando de todo mundo. Né, ele negou as quedas do Rabadanov, foi bem melhor em pé. E assim, cara, né, a cotação tá sinistra, né? Tá odd 8 pro Alf Davis vencer. Ele é um cara que tem 1,80m, ele é grande pra essa categoria. Demonstrou muita evolução, né? A trocação dele sempre foi muito boa, mas demonstrou evolução na parte de defesa de queda. E assim, o Usman Magomedov, ele vem de uma luta muito boa contra o Paul Hughes, só que essa, na segunda luta, né? Mas essa primeira luta, muita gente achou que o Paul Hughes tinha vencido, né? E o que acontece? O Usman Magomedov, pra mim, né, tem tudo pra ir pro UFC futuramente. Tá, né, passando da hora. Mas assim, cara, eu acho que o Usman Magomedov vença, tá? Porém, pagando 1,05 não compensa, né? Por exemplo, tu bota R$100, tu vai ganhar R$5, eu acho, né? Odd 1,05. Então, cara, o Alf Davis tá pagando odd 8. Eu pegaria, talvez, um troco do pão no Alf Davis. É apenas isso que eu pegaria, mas honestamente eu acho que eu vou ficar de fora, porque eu acho que o Usman Magomedov vai ganhar. Mas se tu quiser pegar o Alf Davis, cara, é a única operação que dá pra fazer aqui. Eu acho que não tem outra operação. Claro, tu pode pegar o Oberhaus, outro pra decisão e tal, que eu não vou mexer, mas aí, enfim, tô falando apenas das opções disponíveis. Mas, cara, a vitória do Usman Magomedov pagando 1,05, eu acho que não tem valor, fechou? Então é isso aí, galera, tamo junto, forte abraço, deixa o like, se inscreve, valeu!